Graça e paz, estamos agora mais uma vez na nossa série de estudos conhecendo a Palavra de Deus e hoje nós vamos iniciar a nossa análise da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Bom, primeiramente vamos abordar o nosso versículo de referência que se encontra no capítulo número 2, versículo de número 14. Quando o apóstolo Paulo estava dando ações de graça e exortando os irmãos lá de Tessalônica, ele falando da ação de Deus no espírito da fé e verdade, ele diz assim: para o que também Deus vos chamou, mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação, ela nos foi concedida a fim de que nós pudéssemos alcançar esse privilégio, não é? De alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo ele é importante para esta carta. Nós vamos somente no segundo estudo sobre ela abordá-lo um pouco, mas ele é fundamental para o entendimento do chamado de Deus, o que era uma questão bastante importante para os nossos irmãos daquela época da cidade de Tessalônica. Bem, analisando a nossa carta, analisando essa epístola do apóstolo Paulo, vamos, mais uma vez, tratar sobre a autoria, os endereçados, a data e o local no qual esta carta foi escrita. Primeiramente, a autoria. O que nós encontramos, evidentemente, é que Paulo é o autor da carta aos Tessalonicenses, desta segunda carta. A expressão no versículo número 1 do capítulo 1 é praticamente igual àquela que nós encontramos no versículo 1 do capítulo 1 da primeira carta. Observe, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Então, obviamente, no texto nós encontramos a evidência de que Paulo, o apóstolo, foi o autor desta carta. Lembremos, aqui nós encontramos 3 pessoas mencionadas como remetentes daquela carta. Isto tinha uma função dentro daquilo que Paulo pretendia passar, tanto quando escreveu a primeira, quanto ao escrever esta segunda carta, que era a questão da consideração dos verdadeiros líderes da igreja. De tomar aqueles irmãos que se esforçavam efetivamente pelo Evangelho, pela edificação daqueles irmãos em Cristo Jesus, pelo crescimento deles no conhecimento, no temor e na doutrina, ou seja, considerar as pessoas que assim tão seriamente trabalhava em favor daquela igreja. Então, Paulo, quando menciona aqui Silvano e Timóteo, não é que eles são, nesse sentido, coautores intelectuais. Tem uma função a mais isto. Nós vamos mencionar um pouco mais tarde. Mas, a priori, o que o apóstolo Paulo queria passar com esta tríplice menção era a ideia, o conceito de que aqueles irmãos eram líderes da parte de Deus para a vida daquela igreja. Então, o autor é Paulo, nós encontramos isso evidenciado no versículo de número 1, no capítulo 1. O ensino e mensagem dessa carta era, portanto, compartilhado com esses líderes. Quando são mencionados esses líderes, significa que aquilo que nela está, o ensino que nela está, as exortações que nela constam, são de opinião unânime, são frutos de um coração unânime daqueles que legitimamente zelavam por eles, para que neles resplandecesse, conforme nós lemos no nosso texto inicial, a glória de Cristo Jesus. Então, a menção deles significa que o que está escrito nesta carta foi produzido na unanimidade do coração deles em Cristo Jesus para com aquela igreja. Os endereçados para quem esta carta foi escrita, também encontramos no versículo de número 1 do capítulo 1 desta segunda carta, os Tessalonicenses. Não é?
Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Então, é óbvio, os endereçados são os crentes da cidade de Tessalônica. Mas é importante nós lembrarmos algo extremamente tocante nessa carta, fundamental nessa carta. É que tão importante quanto saber quem eram os endereçados é nós lembrarmos do contexto no meio do qual eles viviam. O que nós encontramos no registro desta carta, no registro da carta anterior, é que eles estavam sofrendo intensa perseguição e oposição em razão da sua fé em Cristo Jesus. Então, mais do que saber quem são os interessados, os endereçados, é nós sabermos a situação que eles estavam enfrentando. Nós encontramos aí nos versículos números 3 e 4 do capítulo de número 1. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Quando Paulo escreveu a primeira carta, aqueles irmãos estavam já sofrendo perseguição e tribulação. Quando ele escreve a segunda carta, a realidade não muda. Eles continuavam enfrentando perseguições e tribulações, mas em meio a tudo aquilo, eles mantiveram a fé, cresceram em amor e permaneciam, no que diz respeito à fé em Cristo Jesus, fundamentados, estáveis. No entanto, aquela igreja não enfrentava somente as dificuldades externas. O que nós podemos observar nesta carta, isso já é um pouco mencionado na primeira carta, mas isso se torna mais evidente, mais importante na produção dessa segunda carta, que eram as questões internas, né? Paulo, embora faça referência às tribulações que aqueles irmãos experimentavam naquela situação, ele também, nesta carta, apresenta uma preocupação mais intensa com relação a falsas afirmações acerca da segunda vinda de Cristo. Lembremos-nos, na primeira carta, todo o conteúdo da carta apresentava menção à segunda vinda de Cristo. Tanto é que era o tema, o assunto central daquela carta, ou principal daquela carta. Quando Paulo escreve esta segunda carta, ele também escreve fazendo referência a isso, mas mais especificamente preocupado com uma falsa doutrina, um falso ensino que estava sendo colocado, né, no meio daquela comunidade, no pensamento daquela comunidade de irmãos. Tanto é que todo o capítulo número 2 desta epístola, são apenas 3 capítulos, em todo ele, o apóstolo Paulo vai tratar desta questão referente à segunda vinda do Senhor Jesus. Os tessalonicenses, portanto, provavelmente inquiriram Paulo acerca deste assunto, né? Tinham algumas questões que eles gostariam de saber, era importante para eles saber, questionaram Paulo, e Paulo, então, ao escrever esta carta, ele responde a um questionamento apresentado por eles. Nós encontramos evidências disto nos versículos números 1 e 2 do capítulo 2. Eles dizem o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa fé com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. No versículo número 1, quando nós encontramos a expressão no que diz respeito à vinda de nosso Senhor, evidencia essa expressão que Paulo estava respondendo a um questionamento, a uma pergunta, a uma consulta que aqueles irmãos da cidade de Tessalônica fizeram
quanto a este assunto. Ou seja, Paulo falou sobre a segunda vinda do Senhor na primeira carta. Esta palavra de Paulo, naquela ocasião, levantou outras questões que eles gostariam de ver esclarecidos. Enviam uma consulta ou uma pergunta, não sabemos como, se pessoalmente ou via carta, né? Mas o fato é que alguma questão chegou a Paulo, e Paulo, então, ao escrever esta segunda carta, ele responde ao questionamento que lhe foi feito. Qual é a data de composição desta epístola? Tal como a primeira epístola, nós datamos esta carta em torno do ano 50 depois de Cristo. Na verdade, esta carta foi escrita há alguns meses apenas após a primeira carta que nós temos aqui, né? Alguns calculam cerca de 3 ou 4 meses posteriormente. Não sabemos, não dá para saber quanto tempo efetivamente decorreu para a composição dessa segunda carta. O fato é que a sua composição, a sua escrita é extremamente próxima à data da primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Esta carta é uma espécie de reafirmação de alguns temas, de alguns assuntos, de algumas doutrinas que o apóstolo Paulo fez menção na sua primeira carta. Então, ela se tornou uma espécie de esclarecimento, né, acerca de assuntos apresentados naquela ocasião. Então, num certo sentido, nós poderíamos dizer o seguinte, que esta carta é uma carta de reforço, nesse sentido, doutrinário, né? Embora Paulo aborde outras questões referentes à vinda de Cristo, ele está aqui, de fato, reforçando o ensino e a doutrina sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, data-se, uma vez que ela foi escrita em questão de meses após a primeira carta, como eu já disse, em torno do ano 50 da era cristã, onde Paulo estava quando escreveu esta carta, em Corinto, tal qual na primeira carta. Então, foi escrita por Paulo no ano 50, ele estava na cidade de Corinto, alguns meses após ele haver escrito a primeira carta aos Tessalonicenses, e ele escreve esta, respondendo a algumas questões e exortando também com relação a questões que ele mencionou também na primeira carta. Então, esta carta é uma espécie de reforço, reafirmação doutrinária daquilo que estava lá na primeira carta. Ela não é, no entanto, é preciso nós levarmos isso em consideração, apenas um reforço. Ela é inspirada. E ela traz temas, ou aborda o tema da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo de uma forma complementar, de modo que também nós somos ensinados, doutrinados acerca desse tema tão importante, tão caro, né, tão precioso ao coração da igreja, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Qual é a estrutura formal desta carta? Bom, a estrutura segue, como nós inclusive já falamos com relação às demais epístolas, a estrutura de uma epístola, de uma carta comum daquela época. Então, nós encontramos aqui, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a seguinte estrutura. Primeiro, uma introdução. Vai dos versículos de números 1 a 12 do capítulo de número 1. O que é que compõe uma introdução de uma epístola? Neste caso, nós temos dois elementos compondo a introdução. Primeiro, a apresentação dos remetentes e endereçados. Toda a carta daquela época começava deste modo. Então, esta epístola, ela cumpre esses requisitos. Nós observamos nos versículos de números 1 e 2. Já lemos o versículo de número 1. O versículo número 2 do capítulo 1 é uma ação de graças, vamos dizer assim. Ela faz parte da questão inicial, da apresentação inicial que o apóstolo Paulo faz de si e dos seus endereçados. Então tem a apresentação dos remetentes e dos endereçados, mas logo depois vem, mais especificamente, uma ação de graças, que vai desde o versículo número 3 até o versículo número 12 do capítulo de número 1. Então, esta menção dos remetentes, dos endereçados e uma oração ou uma ação de graças, estes elementos, eles compunham normalmente as cartas
daquela época. Então, nós encontramos essa mesma estrutura aqui nesta carta. Então, dos versículos números 3 a 12, deste capítulo número 1, da segunda epístola aos Tessalonicenses, nós encontramos essa ação de graças. Então, 1 a 12 do capítulo de número 1, a introdução. Logo a seguir, como nas cartas daquela época, vem o que nós chamamos de corpo da carta, nesse caso, corpo da epístola. Vai desde o versículo 1 do capítulo 2 até o versículo de número 15 do capítulo 3. A seguir, dentro da estrutura, vem a conclusão, capítulo 3, versos 16 a 18. E na conclusão também temos dois elementos. O primeiro é composto por uma referência às saudações finais que o apóstolo Paulo faz aos irmãos daquela cidade e uma bênção que ele evoca sobre aquela comunidade. Então, no capítulo número 3, versículos de números 16 e 17, nós temos a saudação final, né? Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, é como o apóstolo Paulo encerra aqui no versículo de número 18. Então, nós observamos, esta carta segue o padrão das cartas ou das epístolas daquela época. O que mais nós podemos e devemos destacar com relação a esta epístola? Falamos da introdução, do corpo e da conclusão. Mencionamos o que compõe a introdução, mencionamos o que compõe a conclusão, mas nós não fizemos referência ao corpo. Agora nós vamos ver um pouquinho o que é que compõe este corpo da epístola. No corpo é onde os assuntos, as questões são tratadas ou apresentadas. Então vamos lá. O que é que compõe o corpo da segunda carta de Paulo, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses? Bom, este corpo está dividido em três partes. Primeiro, é a ocasião na qual o apóstolo Paulo vai fazer a refutação ao ensino falso que estava sendo proposto ou apresentado àquela igreja de Tessalônica, ensino falso com relação à segunda vinda do Senhor. Mais especificamente, a expressão é dia do Senhor. Todo o capítulo número 2, ele foi composto, ele trata, ele aborda esta questão. A segunda parte é um pedido de oração. O apóstolo Paulo, nos versículos números 1 a 5 do capítulo número 3, ele pede que aqueles irmãos estejam também orando por ele, para que Deus o use no ministério. E a terceira parte é uma exortação que o apóstolo Paulo dirige a um grupo de irmãos daquela igreja. Essa exortação vem exatamente em consequência do pensamento que se tinha sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo, na parte final do corpo da epístola, ou seja, dos versículos números 6 a 15 do capítulo de número 3, vai apresentar essa exortação contra uma vida desordenada. O que quero dizer com essa expressão desordenada? Fora da ordem que deveria ter uma vida de testemunho. Nós vamos depois mencionar isto quando abordarmos o texto propriamente dito, tá? Então, quando nós usamos essa expressão vida desordenada, é que ela não estava na ordem, né? Não estava sendo dirigida, não estava sendo administrada do modo correto como deveria, sendo aqueles irmãos testemunhas de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, na última parte do corpo desta epístola, ele vai promover essa exortação a aqueles irmãos. Paulo, então, fazendo assim, distribuindo, vamos dizer assim, essas questões deste modo no corpo da epístola, ele segue o seu método usual. E vamos lembrar-nos sempre disto, tá? Isso será muito útil quando nós lermos qualquer carta do apóstolo Paulo. Ele primeiro abordava a questão doutrinária para depois tratar das implicações
para a vida prática em razão da doutrina apresentada. O apóstolo Paulo tinha por hábito desenvolver assim a sua abordagem das questões. Então, quando nós vemos essa estrutura que foi apresentada com relação ao corpo da epístola, ele primeiro combate uma falsa doutrina, depois ele pede uma oração, depois ele exorta aqueles irmãos. Ele está seguindo uma prática constante, que era exatamente dirigir assim, direcionar assim as disposições dos temas dentro das cartas que ele escrevia. Ok? Bom, qual é o tema desta epístola? Tal qual a primeira epístola, como a segunda epístola na verdade, um reforço à doutrina apresentada na primeira epístola, o assunto geral é o mesmo, ele permanece o mesmo. E que assunto geral é este? A segunda vinda de Cristo. Tanto é que nós já lemos aqui que o apóstolo Paulo roga para que aqueles irmãos não ficassem perturbados com relação aos ensinos que estavam sendo propostos. Né? O conteúdo do ensino de algumas pessoas apresentado àquela igreja era contrário ao ensino comum, né, dos líderes cristãos legítimos. Então, isto causou alguma perturbação, alguma inquietação a alguns irmãos daquela igreja. Paulo então escreve, dizendo, olha, fiquem tranquilos. Tanto é que ele encerra esta carta àqueles irmãos, dizendo que o Deus da paz desse paz a eles, que eles ficassem tranquilos. Né? Paz tanto no sentido das perseguições, que eles pudessem encontrar paz em meio às perseguições, quanto também paz nos seus corações, nas suas emoções, né, em relação à fé, né, a paz interior. Deus trabalha isso. Então ele encerra a sua epístola desejando àqueles irmãos que o Deus da paz efetivamente desse paz a eles, que eles não ficassem inquietos, né, mas sabendo ou conhecendo a verdade, pudessem permanecer firmes na fé que eles abraçaram, né, e na aplicação prática daquela fé. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que, na primeira carta, que eles tornaram-se modelos para os irmãos de outras províncias romanas. Nesta carta, ele diz a mesma coisa, né, de que aqueles irmãos tornaram-se motivos para Paulo mostrar, eles tornaram-se referências de homens e mulheres, de pessoas que de fato receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, e mesmo em meio a tanta dificuldade, tribulação interna, tribulação externa, eles guardaram a fé. Então eles tornaram-se modelos, e Paulo não cansava de usá-los como exemplos disso para as demais igrejas. Vamos lá então. Como é que nós vemos o que o apóstolo Paulo tratou nesta epístola? Por que é que o apóstolo Paulo volta a tratar desse assunto? Qual era a questão que levou Paulo a ter que novamente pronunciar-se sobre a segunda vinda de Cristo? Dá para nós percebermos isso? Havia uma questão específica? Que informação o apóstolo Paulo deu e como o conjunto dessas informações sobre a segunda vinda de Cristo, constante, ou formado pelo que ele escreveu nessa segunda carta e pelo que ele escreveu na primeira carta, como é que o conjunto dessas informações forma doutrina ou ensino, o que é que o conjunto é dito, né, com relação à segunda vinda de Cristo. O que é que nós podemos aprender sobre a segunda vinda de Cristo quando o apóstolo Paulo menciona questões referentes a este assunto, tanto na primeira como na segunda carta. Que implicações práticas estas doutrinas trariam para os irmãos da cidade de Tessalônica e como também, logicamente,
podem trazer para nós hoje. Todas essas questões, qual era a situação específica, por que Paulo se pronunciou sobre a segunda vinda, o que é que ele acrescenta às informações anteriores, o que é que isso pode trazer como implicação para a vida prática dos irmãos da cidade de Tessalônica. Tudo isso nós vamos ver quando formos abordar corpo, quando nós formos expor um pouco mais as declarações do apóstolo no nosso próximo estudo. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos analisar um pouco melhor ou mais detidamente o texto, o que é dito no texto. E, queira Deus, o que for dito nesta abordagem possa constituir-se para nós como doutrina, como ensino da parte de Deus, pelo Espírito Santo, inspirando Paulo para nós hoje, e como nós podemos colocar em prática, decorrente da doutrina, normas ou atitudes de vida para a glória de Cristo na nossa existência. Então, no próximo estudo nós vamos tratar sobre isso. Essa introdução é pequena, mas ela é fundamental para nós abordarmos essa segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então, até o nosso próximo estudo e que Deus abençoe a todos.